Puyi nasceu em 7 de fevereiro de 1906. Ele também era conhecido como Henry Puyi e oficialmente como Imperador Xiantong. Foi o último imperador da China da dinastia Qin, de 1908 até sua abdicação forçada em 1912, devido à Revolução Xinhai. Ele também foi imperador do estado fantoche japonês de Manchukuo, de 1934 até o final da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1945. Desde os seus 2 anos de idade, ele ficou encarregado de governar o Império Chinês. Porém, com a Revolução, ele perdeu seu império, foi usado como fantoche e terminou a vida de maneira bem humilde. Puyi nasceu em fevereiro de 1906 em Pequim, quando seu tio Guangxu era o imperador da China. Este, no entanto, estava em prisão domiciliar por 8 anos por sua tia, a imperatriz viúva Cixi, a mesma que havia escolhido o jovem para ocupar o trono do dragão, e havia permanecido como regente sob o título de Santa Mãe, Imperatriz Viúva. Ela própria determinou em 13 de novembro de 1908 transferir para a Cidade Proibida a residência oficial dos imperadores e sua corte, bem como o centro cerimonial e político do governo chinês. O escolhido como sucessor do moribundo governante Guangxu foi Puyi, que apesar da pouca idade, nunca se esqueceu do seu encontro com a formidável Cixi, cujo rosto abatido e aterrorizante viu através de uma cortina cinzenta. Dizem que comecei a gritar alto quando a vi, e comecei a tremer incontrolavelmente. Cixi mandou alguém me dar alguns doces, mas eu os joguei no chão e gritei quero minha babá, para seu grande desgosto. Recordaria Puyi anos depois. Com apenas 16 anos, Cixi, cujo pai trabalhava no governo, foi eleita concubina do imperador Xianfang, 4 anos mais velho do que ela. Embora tenha sido classificada como uma concubina de baixo escalão, sua sorte mudou quando se tornou a única amante do imperador a dar à luz um homem. Ao se tornar a mãe do futuro herdeiro do trono, ela passou a ser uma das favoritas do imperador, que ouvia seus conselhos. O imperador era fraco e gostava muito de Cixi. Assim, deixou que ela participasse das decisões políticas. Xianfang faleceu em 1861, com apenas 30 anos. Seu sucessor, Tongji, filho de Cixi, tinha apenas 5 anos. Com muitas manobras, Cixi conseguiu se tornar a regente do filho, mas na realidade era ela quem mandava. Quando Tongji atingiu a maioridade em 1873, sua mãe deixou oficialmente o poder, porém ele morreu 2 anos depois. Como o imperador não havia escolhido o herdeiro, Cixi fez isso por ele. Escolheu seu sobrinho Guangxi, filho de sua irmã e do irmão de Xianfang, e o adotou. Guangxi tinha apenas 3 anos e, mais uma vez, Cixi tornou-se regente. A imperatriz, mesmo na regência, empreendeu uma série de reformas políticas e econômicas, enfrentando as potências estrangeiras e a modernização cultural que chegava na China. Tempos depois, ela entraria em confronto com o sobrinho Guangxi e o prenderia. Cixi morreu sem ter preparado ninguém para sucedê-la, nomeando como herdeiro mais uma vez uma criança, seu sobrinho neto de 2 anos, Puyi. Puyi se tornou o 12º imperador da dinastia Qing e o mais jovem na longa história imperial chinesa. Puyi era descendente das tribos Manchu, que venceram os Ming e fundaram a dinastia Qing em 1644. Sobre essa dinastia, a China dobrou de tamanho para incluir Xinjiang, no extremo oeste, assim como a Mongólia e o Tibete, criando o traçado que a China tem até hoje. A nova dinastia tolerou uma diversidade de povos e religiões e criou grandes empreendimentos culturais. No século XVIII, a China era indiscutivelmente a maior economia do mundo, com cultura rica e prosperidade. Seus imperadores viviam no coração de sua opulenta capital, Pequim, cercados por guardas imperiais e famílias nobres manchus. Mas no século XIX, a dinastia Qin começou a enfraquecer,
incapaz de defender a China dos conflitos militares com forças britânicas, americanas, francesas, alemãs e japonesas. Em 1850, o cristão chinês convertido, Hong Xiuquan, proclamou-se líder de uma nova dinastia, o Reino Celestial Taiping, e com seus seguidores marchou contra Qin, ganhando amplo apoio à medida que avançava. A guerra civil que se seguiu durou 14 anos, e cerca de 20 milhões de pessoas perderam a vida em um conflito que acabou envolvendo soldados europeus e chineses. A rebelião de Taiping foi um dos eventos mais importantes na China no século XIX, e deixou sua marca assim como o Levante dos Boxers, uma rebelião de aldeões das províncias do norte que estavam desesperados e famintos e passaram a responsabilizar estrangeiros por sua situação, expulsando mercadores e missionários. O movimento teve início em 1898, cercou Pequim no verão de 1900, mas acabou brutalizado em setembro de 1901. Era esta China que o pequeno Puyi governaria. Em outras épocas, a fraqueza da dinastia Qin levaria ao surgimento de outra dinastia, mas o século XX ampliou o leque de possibilidades. Enquanto Puyi era formado para o seu papel de governante e rodeado de privilégios que incluíam até ser dono de outras pessoas, como os eunucos, que cuidavam dele e tinham que obedecer a cada um de seus caprichos. Uma revolução estava sendo forjada contra o poder de sua dinastia. Para muitos chineses, esses governantes tinham perdido o mandato do céu. Em 1911, a Revolução Xinhai estourou, e em 12 de fevereiro de 1912, a imperatriz viúva estava sentada em uma sala ao lado do palácio, enxugando os olhos com um lenço enquanto o velho gordo, o primeiro-ministro, se ajoelhava diante dela em uma almofada vermelha, com lágrimas rolando em seu rosto. Eu estava sentado à direita da viúva e me perguntava por que os dois adultos choravam. Relata Puyi em suas memórias. Eles choravam enquanto acabava formalmente seu governo e os 267 anos do poder da dinastia Qin. Mas ele, aos 6 anos, estava alheio a essas responsabilidades. E assim permaneceu, pois com o avanço da Revolução, todos estavam em território desconhecido. Com o fim de 2000 anos de sistema imperial, ninguém sabia exatamente o que fazer com a casa imperial deposta. Enviá-los para a Manchúria ou deixá-los em Pequim, o que era melhor fazer. No fim, decidiram tratá-lo como faziam com reis estrangeiros, permitindo-lhe viver na cidade proibida, desfrutando do luxo de seu palácio imperial e seus jardins. Por isso, para Puyi, pouca coisa mudou. Ele nem mesmo foi informado por um tempo de que não era mais imperador e continuou a aproveitar de seus privilégios. Na época em que a China passou a ser uma república e a humanidade avançou para o século XX, eu ainda vivia como imperador, respirando a poeira do século XIX, escreveu ele. Em 1917, ele chegou a ser renomeado como imperador após um golpe militar, mas isso durou apenas 2 semanas, e Puyi e sua corte não foram responsabilizados pelo que aconteceu. O jovem ex-imperador cresceria naquele ambiente estranho, isolado do mundo exterior, separado de sua família e sem nenhuma outra referência exceto a babá, Wang. Mas ele continuou a ser tratado como uma divindade, a quem ninguém poderia perturbar, mesmo quando ele se comportou, segundo seu próprio relato mais tarde, de maneira nefasta. Chicotear os eunucos fazia parte da minha rotina diária. Minha crueldade e amor ao poder já eram fortes demais para que a persuasão surtisse algum efeito. Em 1919, no entanto, um estudioso britânico que foi tutor de Puyi o descreveu assim às autoridades britânicas: um menino muito humano, com vivacidade, inteligência e senso de humor. Além disso, tem excelentes modos e é totalmente isento de arrogância. Assim, Puyi gradualmente se tornou um adolescente cujos atos de rebeldia consistiam em caminhar fora da cidade proibida, usar óculos e cortar sua tradicional trança manchu. No entanto, ele ainda era obrigado a obedecer às tradições, a exemplo das grandes núpcias do imperador. Casei-me com um total de 4 esposas, ou usando em termos usados na época, uma imperatriz, uma consorte secundária e 2 consortes menores. Mas, na verdade, elas não eram esposas reais,
e estavam ali apenas para decoração, escreveu Puyi. Do lado de fora, o país ainda procurava respostas para as convulsões do fim do sistema imperial. Em 1924, acabou as mordomias de Puyi. O senhor da guerra Feng Yuxian chegou ao poder e expulsou Puyi e sua comitiva da cidade proibida. Aos 19 anos, Puyi refugiou-se com os japoneses, que, ao invadirem a Manchúria em 1931, o proclamaram imperador de Manchukuo, um estado fantoche criado a partir das 3 históricas províncias da Manchúria, que se localizava no nordeste da China. À época, a propaganda japonesa descreveu o nascimento de Manchukuo como um triunfo pan-asiático, reunindo as 5 raças de japoneses, chineses, coreanos, manchus e mongóis, e raça aqui usada nas palavras da época, conforme os japoneses chamavam. Isso, segundo eles, marcaria nada menos do que o nascimento de uma nova civilização e um ponto de inflexão na história mundial. Assim como o Estado, Puyi também era uma marionete, já que Manchukuo era rigidamente controlado por Tóquio, que a utilizava como base de expansão na Ásia. Ali, sua vida se transformou em um pesadelo. Obcecado pelo fato de que a maioria de seus súditos o detestava, já que Manchukuo era um dos países mais brutalmente governados do mundo, ele vivia como um prisioneiro virtual em seu palácio, com pouco mais a fazer do que assinar decretos aprovados pelos japoneses. Sem nada para fazer, sua tendência para a crueldade foi aumentada, e ele passou a perturbar seus servos, não apenas com as chicotadas usuais, mas também cortando a quantidade de comida. Além disso, ele se tornou budista, místico e vegetariano. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele permaneceu firme com seus mestres. Como ele mesmo admitiu, fez tantas declarações pró-Japão que nenhum aliado o aceitaria se fugisse de Manchukuo. Mas foi isso que ele acabou sendo forçado a fazer em 11 de agosto de 1945, quando finalmente percebeu que o Japão não estava ganhando a guerra, e embarcou em um trem com sua corte e os tesouros da dinastia Qin. Em 16 de agosto, ele abdicou como imperador de Manchukuo e declarou mais uma vez em seu último decreto que era parte da China, um dia depois da rendição do Japão. Puyi acabou preso pelo Exército Vermelho Soviético quando tentava voar para o Japão. Os soviéticos, que inicialmente não o reconheceram, levaram-no para a Sibéria. Lá, ele foi mantido preso, mas com conforto e mais privilégios do que outros prisioneiros, algo pelo qual era grato ao mandatário Joseph Stalin. Na Sibéria, receberia como todos os outros uma formação comunista. Enquanto ele estava na Sibéria, a China ainda estava faminta por ideias e poderia ter tomado muitas direções diferentes. Depois de décadas de senhores da guerra, invasão japonesa e guerra civil, o Partido Comunista, com sua então estreita afiliação com a União Soviética de Stalin, conseguiu prevalecer. Mao Tse-tung proclamou a nova república em 1949, na Praça da Paz Celestial, a morada dos imperadores, aquela de onde surgiam as procissões quando o imperador deixava seu trono para realizar rituais para agradar os deuses. Na praça, os comunistas penduraram retratos de seus heróis. Depois de quase 40 anos de guerra e instabilidade, a China agora estava em paz. E para Puyi, que foram daqueles imperadores cuja função era manter as relações diplomáticas entre os humanos e o mundo celestial, chegara a hora de voltar para casa, mesmo que não quisesse. Ele temia o destino que o esperava na China comunista, mas Mao Tse-tung não fez nada além de mandá-lo para um campo de reeducação. Ele passaria 10 anos lá, onde pela primeira vez na vida teve que fazer coisas muito cansativas, tipo escovar os dentes e se vestir, além de trabalhar e aprender sobre o comunismo. Em 1960, Mao concedeu ao último imperador da China um presente especial: a cidadania e sua liberdade. Mas o que faria Puyi daí em diante, agora que ele era um cidadão e não um ser divino? Bem, o homem que havia governado o país mais populoso do mundo
passou a se dedicar a trabalhar como assistente de jardinagem no Jardim Botânico de Pequim e editor da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, de 1964, dali em diante. E ele também foi o autor de uma autobiografia, De Imperador a Cidadão, que foi endossada pelos altos funcionários do Partido Comunista. Puyi aprendeu completamente as lições da educação socialista gratuita, a julgar pelas declarações em seu livro e aquelas que ele deu em ocasiões como seu quinto e último casamento, com uma enfermeira, em 1962. Na ocasião ele disse: "Vamos nos lembrar deste dia e continuar a aprender com a classe trabalhadora por todos os nossos futuros dias juntos. Eu odeio a primeira metade da minha vida, porque foi uma experiência humilhante ser um explorador e um parasita." Puyi morreu em Pequim de complicações decorrentes de câncer renal e doenças cardíacas em 17 de outubro de 1967, com 61 anos de idade. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!